Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Wesley Leão do Mar. Peço para todos se inscreverem no canal, dê o like, compartilhe, ative o sininho. Estamos com 149 inscritos, quero chegar aí a 200 e conto com todos vocês para que a gente possa crescer cada vez mais o canal, para a gente falar mais do nosso Santos Futebol Clube, um clube que nós tanto amamos. Bom, da trágica derrota contra o Botafogo de Ribeirão Preto segunda-feira para cá, que hoje é quarta, muita notícia, né? Santos rendendo muita notícia. E a primeira notícia que tem aqui é jogadores reclamando da logística, né? Então tendo uma notícia aí que os jogadores reclamaram da viagem e que é muito longe. Olha, pessoal, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu não quero acreditar que jogadores profissionais tenham esse pensamento. Porque se jogadores profissionais tiverem esse pensamento de reclamação, que é ruim a viagem, que é muito desgastante, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, aí a coisa tá pior do que a gente imagina. Tá pior do que imagina. E outra, se eles estiverem com esse discurso, com biquinho, o que seja, então é mais uma muleta para a derrota trágica que o Santos teve contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá em Londrina. Então, eu quero acreditar que essa notícia foi uma notícia errada, uma notícia que não tá certa, porque se isso for real, é uma coisa muito preocupante. E o senhor Marcelo Teixeira, o presidente do clube, com o seu conselho gestor, se é que tem que cobrar os caras. Porque os caras ganham em dia. O Santos é a maior folha da Série B. E os caras têm a obrigação e respeito com o torcedor que foi lá em Londrina apoiar esses caras. Inclusive fizeram uma ótima recepção. Então assim, eu quero acreditar que essa é uma notícia que não tá legal essa notícia. É isso que eu quero acreditar. Porque se for isso, é decepcionante, hein? Aí é mais preocupante do que a gente imagina, tá? Então é isso que eu tenho a falar em relação a essa questão que tá tendo essa conversa, que os jogadores reclamaram da logística. Os caras vão de primeira classe de avião e estão reclamando. Então, vamos parar com isso, né? Sobre rumores de alguns jogadores, hoje pela manhã, o Wagner Frederico ele botou um vídeo no canal dele dizendo que o jogador Vila, ex-Boca Juniors, tá na Bulgária, jogador de 25 anos, ele teve problemas na justiça na Argentina, tá? Ele teve agressão em relação à mulher, não sei se foi a mulher ou a namorada dele, não sei se foi a esposa ou a namorada, mas ele foi condenado lá na Argentina, salvo engano, por 2 anos e meio. Na Argentina, de 3 anos para baixo, você não é... Se for uma pena menor do que 3 anos, você não é preso, tá? Mas ele foi condenado na Argentina em relação a esse crime, tá? Então o Boca tirou ele, parece que ele é um jogador problemático, inclusive, e mandou para a Bulgária. É um bom jogador? Ao meu ver, sim, é um ótimo jogador. Mas tem esse pacote que não é legal. O Santos já teve esses problemas que nós todos sabemos. Jogadores que o Santos contratou que repercutiu negativamente no clube. Então é melhor o Santos deixar quieto, tá? Então, aí o Wagner Frederico deu essa notícia e que aí começou Gazeta Esportiva, alguns veículos de imprensa sério como é colocar. Porém, eu tava no Twitter agora há pouco, no X, né? E o Ademir Quintino falou que perguntou para a assessoria do Santos, que desmentiu essa notícia. E ainda dizendo que é uma fake news. Então isso é uma coisa muito séria, esse tipo de notícia. Eu acho que o jornalista, ele é
um jornalista sério que tem uma voz com o torcedor do Santos. Obviamente que ele não vai dar a fonte dele, mas é algo muito sério isso, tá? Se a assessoria do Santos mentiu dizendo que é fake news, então precisa verificar essas fontes aí, tá? Então por hora é isso, a assessoria do Santos desmentiu essa questão do Vila. Aí também pipocou a questão do Igor Rabelo. Parece que o Galo tá conversando com o Atlético. O Igor Rabelo jogou pouco esse ano, é reserva no Atlético Mineiro. Tem 29 anos, a idade é boa. Eu vou dar minha opinião. Eu acho um zagueiro assim, para reserva, tá? Ah, mas o Santos está na Série B agora e o Joaquim vai ser vendido. Beleza, ele pode chegar esse ano e ser titular. Só que eu ainda acredito que o Santos vai subir, né? Apesar de eu ter feito um vídeo anterior dizendo que com aquele futebol, e realmente com aquele futebol que o Santos jogou contra o Botafogo, que eu acredito que não vai acontecer de novo, a gente não pode acreditar nisso, o Santos não subiria. Com aquele futebol não tem como subir. Perder pro Botafogo, um time último colocado do campeonato, um time muito ruim. Enfim, acho que o Igor Rabelo talvez serviria para ajudar. Não é um jogador lá, essas coisas. Eu acho que o Joaquim tá melhor, tá? Tá em fase melhor, é um jogador mais novo também, tem mercado. Mas pode ser um nome. A gente tem que lembrar que o Santos tem o Alex na reserva, que é o primeiro zagueiro imediato do Carille. Ele já testou o Alisson como zagueiro, o que é desesperador, e o Jair ele não conta. Isso aí a gente já tem que tirar o Jair, a carta do baralho. Pode tirar, porque ele não confia no Jair. Isso aí já é claro, já ficou claro, né? E aí, de novo voltou a conversa do Hugo Souza, tá? De novo, parece que o Santos está sondando, o jogador parece que também está flertando com o clube. Vamos ver as notícias se vai ver. Eu também não gosto do Hugo Souza, tá? Eu também não acho. Eu acho um goleiro nível brasão, tá? Então eu não. Se fosse para contratar, então, teria que ser um goleiro a nível do Groi, mas não com o salário que o Groi queria. E o tempo, né? Pela idade do Groi. O Santos tem que correr atrás de um goleiro, tá? Deve ter alguns goleiros aí disponível no mercado. Que no futebol sul-americano tem vários goleiros muito bem qualificados que o Santos podia sondar e trazer um goleiro aí que pudesse vestir essa camisa e vestir e dizer eu sou dono da posição e ponto final, tá? Isso é as questões desses rumores dos jogadores. Vamos ver mais o que tem mais de notícia aqui. Questão da base, também pipocou uma notícia dizendo que o Marcelo Teixeira foi cobrar o Carille em relação à utilização da base. A gente não sabe se isso é real ou como foi o tom dessa conversa, tá? E como que vazou essa conversa, né? Porque eu acho que assim, isso é uma conversa que é muito interno, né? Foi uma conversa como o Marcelo Teixeira com os jogadores e a comissão técnica, ou foi uma reunião com todo mundo, ou o Marcelo Teixeira com o Carille? Se for o Marcelo Teixeira com o Carille, ou o Carille falou para a imprensa, ou o Marcelo Teixeira falou, não tem segredo. Então eu tô achando que foi uma conversa geral entre os jogadores, comissão técnica, ou só comissão técnica, falando que seria necessário a utilização da base. Acho que com os jogadores não, né? Não tem sentido. Mas com a comissão técnica, tudo bem. Que aí vazaria essa conversa. Então a gente precisa saber também se isso é real, tá? Mas parece que o Carille foi cobrado pelo Marcelo Teixeira. E se foi cobrado de maneira correta. Porque o banco de reserva do Santos contra o Botafogo e contra o América é lastimável. O time reserva, o Santos reserva não tem velocidade alguma. E tem jogos que você tem que colocar velocidade, principalmente quando você está perdendo os jogos, né?
Então, tem que começar a utilizar alguns meninos. Não é para os meninos serem titular, ninguém está falando isso. O torcedor do Santos não fala isso. Mas que você tem que mesclar esses jogadores, né? E a torcida do Santos também, uma grande parte, tem que ter paciência. Porque, vamos ser justos, o Patati no último jogo, ele foi um dos melhores do Santos. O time não jogou bem, tá? Mas dentro do possível ele foi melhor. Ele deu 2 passes para gol, uma pro William Bigode que chutou de forma medonha e uma outra que ele cruzou na área, que o zagueiro afastou, que o Pituca chutou, né, de esquerda, que o goleiro espalmou, o Bigode pegou o rebote e quase o Juliano fez o gol. E a bola na trave. Então assim, ele erra algumas coisas, sim, ele erra, ele bate a cabeça, toma a decisão errada, chuta na lua, mas assim, é um jogador que pelo menos está tentando. O Otero não fez nada e ficou no campo. O Patati que estava pelo menos tentando alguma coisa. Então assim, a torcida do Santos também tem que dar um crédito. Então tem torcedores do Santos que apoiam a base, tem outros que não. Então, mas que precisa mesclar esse time é necessário. Sabe? Às vezes colocar um cara mais jovem para correr uns 15 minutos, 20 minutos, não sei. Entendeu? Quando o cara não tá legal, que você vai e coloca o Casares. Difícil. E outra, agora já falando um pouco da base, o Miguelito, né? Também bombou notícia sobre Miguelito. Parece que o Remo tinha feito. Não, acho que foi o Remo que fez uma proposta pro Santos para jogar a Série C, o Miguelito. E o Miguelito não aceitou. Se eu fosse o Miguelito, também não aceitaria. Se for para emprestar para um clube, que seja um clube melhor, tá? Pelo menos um clube de Série B. Ah, mas o Santos está na mesma competição. É só colocar aquela cláusula que o cara não pode jogar um com o outro. Não sei, tá? Só acho que não deveria ir pro Remo mesmo, tá? Eu não concordo. Nesse ponto aí eu não concordo. Eu acho que o Miguelito agiu certo. E também parece que teve uma proposta do Atlético Paranaense, 70% dos direitos econômicos, opção de compra, um empréstimo com opção de compra. E o Santos não aceitou. Se o Santos não aceitou, é porque o Santos acredita no jogador. E tem que botar esse jogador para jogar. Lembrando que o Miguelito, ele jogou apenas 7 jogos como profissional. 7 ou 9 jogos. Tem acho que 30 e poucos minutos como profissional. Então o cara não jogou ainda. Então é hora de dar chance pro cara. Ah, mas o cara tá com problema da família. Esquece isso aí. Bota o cara para jogar. O cara é profissional. Não tem essa. Tá? Então foi essas notícias de hoje aí. Bastante notícia, hein? Santos bombando. E amanhã eu vou fazer um vídeo em relação a Santos e Novo Horizontino. E aí eu vou falar sobre a volta do Pedrinho, a volta do Schmidt, graças a Deus. E o Santos precisa vencer esse próximo jogo. Um grande abraço a todos. Por favor, se inscrevam no canal para que a gente possa chegar a 200 inscritos. Um grande abraço e fiquem com Deus.